O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Êxodo 14, versículo 14. Você já sentiu como se todos estivessem esperando sua queda? Como se houvesse uma torcida secreta para que você fracassasse? Pois saiba que o que vou revelar hoje não é apenas um desabafo. É um mapa para virar o jogo, silenciar os críticos e despertar o seu verdadeiro propósito maior. Se você está pronto para entender por que a sua jornada espiritual incomoda tanta gente, continue aqui. Este vídeo é para quem nasceu para vencer. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertados Escolhidos. Estou aqui para te provar que a sua fé, sua resiliência emocional e a sua intuição fortalecida são armas mais poderosas do que qualquer ataque. Hoje vamos falar sobre como você jogou perfeitamente, enquanto eles, cegos pelo próprio ego, não perceberam que estavam construindo sua vitória. Prepare-se, porque vamos mergulhar juntos em verdades que vão abrir seus olhos para o poder da sua espiritualidade, te inspirar a transformação e mostrar como cada desafio foi, na verdade, a maior prova do seu crescimento espiritual. Se você acredita que faz parte de algo maior, já se inscreva no canal agora para fortalecer nossa comunidade e deixe um like para continuar essa batalha lado a lado com os outros escolhidos. Quando alguém te subestima, tá te entregando de bandeja o elemento surpresa. Na vida, assim como em qualquer batalha espiritual, ser subestimado é a cortina que esconde o seu verdadeiro poder. Davi venceu Golias porque todos o viam como um menino fraco, mas Deus já o havia preparado como um guerreiro com propósito maior. A mesma lógica se aplica à sua jornada. É justamente por te acharem pequeno que eles não percebem a sua força crescente. Os escolhidos entendem o poder do silêncio e da observação. Enquanto as pessoas gastam energia tentando provar algo, você está absorvendo, analisando e construindo seu próprio caminho. Esse comportamento não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência espiritual. Quando você deixa que os outros o vejam como alguém inofensivo, você está na verdade ganhando tempo para crescer. Cada palavra maldosa e cada olhar de desprezo se torna um combustível para a sua transformação. Ser subestimado não é fácil, mas é um presente disfarçado. Pense nas vezes em que alguém te ignorou ou te julgou incapaz. Lembre-se de como isso te deu mais foco para seguir em frente. É nesses momentos que a intuição fortalecida aparece, guiando os escolhidos para ações certeiras. As vitórias mais silenciosas são aquelas que ninguém espera, e é por isso que elas causam tanto impacto quando chegam. A espiritualidade nos ensina que Deus sempre levanta aqueles que o mundo descarta. Se você tem passado por essa fase, entenda que é porque seu crescimento espiritual está em pleno processo. Enquanto te veem como alguém frágil, você está sendo fortalecido em silêncio. A resiliência emocional é forjada nesse espaço invisível, onde você aprende a se alinhar com o propósito maior. Acredite, aqueles que hoje riem de você estarão amanhã sem palavras. Eles não vão entender como você deu a volta por cima, mas você entenderá, porque sabe que não venceu sozinho. Você venceu porque sua fé o manteve firme, mesmo quando ninguém acreditava. E este é apenas o início do que Deus ainda vai fazer na sua vida. A humildade é frequentemente confundida com falta de confiança, mas a verdade é que ela é um dos maiores sinais de força espiritual. Enquanto muitos se perdem na busca por reconhecimento, os escolhidos seguem um caminho silencioso, guiados por um propósito maior. A humildade não é sobre se diminuir, é sobre ter consciência de quem você é, mesmo quando o mundo tenta te rotular. Quando você se mantém humilde, você se torna imprevisível. Ninguém espera que alguém que não busca aplausos esteja construindo algo grandioso. Na Bíblia, Jesus foi o maior exemplo disso. Ele não precisou gritar para que todos reconhecessem sua missão. Ele apenas viveu a verdade com fé, amor e disciplina. É essa postura que faz os inimigos se confundirem. A humildade também protege sua energia. Enquanto muitos se esgotam tentando provar algo, você está guardando forças para os momentos certos. Ela te dá clareza, foco e equilíbrio para tomar decisões assertivas. Se você já sentiu que estava fora do jogo por não ser notado, entenda
que é apenas parte da estratégia divina. Grandes conquistas não vêm do ego, vêm da conexão com a espiritualidade. Quando você planta raízes profundas, o mundo pode até não ver seu crescimento imediato, mas no momento certo, sua transformação será impossível de ignorar. É nesse ponto que os escolhidos se destacam. Eles crescem por dentro, antes de brilhar por fora. E lembre-se, humildade não é sobre se calar diante da injustiça, mas sobre agir com sabedoria. Quando você compreende isso, cada crítica se torna uma oportunidade para crescer, e cada obstáculo se transforma em aprendizado. Vivemos numa era de pressa e comparação, onde todos querem resultados rápidos, mas o crescimento espiritual verdadeiro não se apressa. Ele é construído com paciência, fé e visão de futuro. Quando você entende isso, começa a jogar o jogo longo, aquele que se baseia em propósito e não apenas em aplausos momentâneos. As pessoas que tentaram te parar muitas vezes estavam buscando o reconhecimento imediato. Elas queriam parecer fortes, enquanto você estava se tornando inabalável. Essa diferença de mentalidade é o que cria vencedores de verdade. Enquanto o barulho do mundo tenta distrair, você segue firme, com foco no que realmente importa. Lembre-se da parábola do semeador. A semente não nasce no mesmo dia em que é plantada. Assim também é com sua vida. O tempo de espera é o tempo em que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para que sua vitória seja duradoura. Essa paciência é uma prova de resiliência emocional. Quando você para de buscar aprovação externa, algo poderoso acontece. Você começa a agir com intuição fortalecida, confiando que está exatamente no caminho certo. E isso desarma qualquer tentativa de sabotagem. É assim que os escolhidos transformam seus desafios em trampolins para algo maior. A vida recompensa aqueles que jogam com estratégia. Enquanto os outros estão correndo atrás de reconhecimento vazio, você está construindo uma história sólida, que nenhum vento poderá derrubar. Isso é jogar o jogo perfeito. Nem todos merecem ver o seu verdadeiro brilho. Existe poder em mostrar apenas o que é necessário. Isso não é falsidade, é proteção divina. A exposição controlada garante que sua jornada espiritual seja preservada dos olhares que desejam sua queda. Até mesmo Jesus escolhia com quem compartilhar seus ensinamentos mais profundos. Essa seletividade é um ato de sabedoria. Ao não revelar tudo, você mantém a vantagem sobre quem deseja te prejudicar. Isso é crescimento espiritual na prática. É agir com inteligência e discernimento. Mostrar tudo o que você é pode atrair inveja e sabotagem. Por isso, os escolhidos entendem que o mistério é parte da estratégia. Quando você revela apenas o necessário, mantém sua força intacta e evita que energias negativas drenem o que você está construindo. Exposição controlada também significa saber o momento certo de mostrar resultados. Às vezes é melhor deixar que suas ações falem por você. O silêncio seguido de vitória é a resposta mais poderosa que você pode dar ao mundo. Então, entenda, a sua luz não precisa ser apagada, apenas protegida. Quem é de Deus sabe que nem todo ambiente merece ver o que Ele está fazendo em sua vida. Se até aqui alguma palavra tocou o seu coração e você sente que este conteúdo fez diferença para a sua vida, considere apoiar este canal com um valeu. É bem simples. Logo abaixo do vídeo, ao lado do botão de compartilhar, existe a opção Valeu. Come e clique. Você ajuda a manter essa mensagem viva, fortalece a nossa comunidade e permite que mais pessoas recebam inspiração, fé e direção para a sua jornada espiritual. E fique comigo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos para algo que muita gente não percebe. Como aprender até com as situações mais injustas e transformá-las em combustível para a sua vitória. Quando alguém tenta te manipular ou te derrubar, na verdade está te oferecendo uma aula gratuita sobre como o mundo funciona. Cada crítica injusta e cada traição são lições disfarçadas que fortalecem a sua intuição e te aproximam do seu propósito maior. O segredo está em observar e aprender, em vez de reagir impulsivamente. Assim, você passa a enxergar os padrões e a se proteger de futuros ataques.
A Bíblia nos mostra isso na história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, mas transformou toda a dor em sabedoria e fé. Ele entendeu que os ataques eram apenas degraus para chegar ao trono que Deus havia preparado. Essa é a essência da transformação. Usar os desafios como sementes para o crescimento espiritual. O que parecia maldição se tornou parte do plano divino. Você já percebeu como os momentos difíceis nos ensinam quem realmente está ao nosso lado? É como se Deus usasse a turbulência para revelar intenções ocultas e fortalecer a nossa resiliência emocional. Quando você enxerga isso, começa a olhar para os ataques não como derrotas, mas como ferramentas de construção do seu caráter. Aprender com o jogo dos outros também significa não deixar a mágoa criar raízes. Ao invés de se perder em ressentimentos, você se torna estrategista. Sabe quando alguém fala mal de você? Use isso como combustível para fazer melhor, para evoluir e calar críticas com resultados reais. Cada golpe que você sofreu te trouxe até aqui. Isso prova que nada pode parar quem está alinhado com a espiritualidade e confia no propósito maior. Agora, vamos entender como o silêncio pode se transformar na sua maior arma espiritual. Muitas pessoas confundem o silêncio com fraqueza, mas ele é, na verdade, um escudo poderoso. O silêncio protege sua mente, sua fé e sua jornada espiritual. Quando você escolhe não reagir a cada provocação, está dizendo ao mundo: minha energia é sagrada demais para ser desperdiçada. Na Bíblia, vemos momentos em que Jesus respondeu apenas com silêncio, não porque estava sem palavras, mas porque sabia que algumas batalhas não mereciam resposta. Esse é um sinal de autoconhecimento profundo e de intuição fortalecida. Nem todo comentário, nem toda crítica merece ser combatida. O silêncio permite que você ouça a voz de Deus. Ele dá espaço para introspecção, para análise e para construção de estratégias que só quem está conectado com a espiritualidade consegue enxergar. É no silêncio que surgem as maiores respostas. Você já reparou como o silêncio deixa algumas pessoas desconfortáveis? Isso acontece porque ele revela mais do que 1000 palavras. Ele mostra que você está no controle, que não precisa gritar para se impor. Essa é a verdadeira força dos escolhidos. E é sobre essa força silenciosa que quero te guiar agora, porque, na próxima parte, vamos ver como crescer sem revide pode ser uma das formas mais impactantes de vencer. O mundo ensina que, quando atacados, devemos contra-atacar, mas a espiritualidade nos mostra um caminho diferente. O de crescer sem precisar se vingar. É a prova máxima de que sua alma está alinhada com um propósito maior. Quando você não devolve o mal com mal, está mostrando ao universo que aprendeu a confiar em algo muito maior do que si mesmo. Pense em José novamente. Ele não precisou retaliar seus irmãos quando teve poder para isso. Ao contrário, ele escolheu perdoar. Essa atitude não o fez fraco, mas sim mais forte do que todos. Porque a verdadeira vitória está em não permitir que a raiva nos corrompa. A fé te ensina a deixar que Deus cuide da justiça. E quando você confia nisso, começa a perceber que o crescimento espiritual vem muito mais rápido, porque sua mente não está presa ao passado, mas focada no futuro. Essa é uma chave para a transformação verdadeira. Quando você escolhe elevar-se, em vez de reagir, você se torna inatingível. Os outros esperam seu revide, mas o que recebem é sua evolução silenciosa, que grita mais alto do que qualquer resposta. Isso faz com que até quem tentou te prejudicar seja obrigado a reconhecer sua força. Agora que entendemos o poder de vencer sem revidar, precisamos falar sobre outra arma secreta dos escolhidos: a capacidade de prever os movimentos e estar sempre à frente. Estar sempre alguns passos à frente não é sorte, é resultado de uma conexão profunda com sua intuição fortalecida. Quando você está alinhado com a espiritualidade, consegue perceber sinais que os outros ignoram. Você sente quando algo não está certo, quando deve agir e quando deve esperar. Essa percepção não se constrói de um dia para o outro. Ela nasce da introspecção, da oração e da observação constante. Quanto mais você confia em Deus e ouve seu coração, mais você consegue prever
os movimentos ao seu redor. Isso é uma das grandes marcas dos escolhidos. A intuição é como uma bússola espiritual. Ela te guia por caminhos que parecem ilógicos para os outros, mas que no final revelam ser os mais certeiros. E isso causa impacto, porque sua vitória parece misteriosa e impossível de explicar. Lembre-se de que a fé te mantém calmo, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. Essa calma é o que te permite pensar e agir com precisão. Enquanto os outros estão reagindo com medo, você está planejando o próximo passo. Agora, quero te levar a um ponto crucial. Como os ataques e as sombras da vida podem se transformar em mestres poderosos, lapidando seu crescimento espiritual. Os ataques que você sofre não são apenas obstáculos, mas também grandes professores. Cada crítica injusta, cada traição ou palavra dura é uma oportunidade de crescimento espiritual. É como se Deus permitisse que certas situações difíceis acontecessem para te moldar, te preparar e te dar mais força. As sombras, por mais dolorosas que sejam, carregam lições preciosas. Olhe para a vida de Jesus. Ele foi rejeitado, criticado e traído, mas tudo isso fazia parte do plano divino. A dor que você enfrenta hoje não é sinal de fraqueza, mas de transformação. Cada adversidade é um degrau em direção ao seu propósito maior, uma chance de se tornar mais sábio e resiliente. A batalha espiritual que você vive pode parecer pesada, mas lembre-se, é nos momentos de escuridão que a luz da fé brilha com mais intensidade. Quando você enxerga os ataques como parte de um plano de aprendizado, eles perdem a força e deixam de te abalar. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você já percebeu como cada ferida antiga te fez mais forte? É porque cada sombra enfrentada fortaleceu não apenas o seu coração, mas também sua intuição. Essa é a grande diferença entre quem apenas sofre e quem escolhe crescer com as experiências. Os escolhidos sabem extrair força até das quedas, e é essa força que te permite acessar o próximo nível. Entender que o verdadeiro poder não precisa de barulho. Ele está no silêncio que fala por si mesmo e faz os outros perceberem que há algo diferente em você. Você já entrou em um ambiente e sentiu que sua simples presença mudou a energia do lugar? Esse é o poder silencioso dos escolhidos. Não é preciso gritar ou buscar atenção para que sua espiritualidade e propósito sejam percebidos. O verdadeiro poder não faz alarde. Ele se manifesta naturalmente. As pessoas que tentaram te diminuir muitas vezes não entendem como você continua firme. É porque elas não enxergam a raiz da sua força, a conexão com Deus. Essa força invisível é o que faz você permanecer inabalável. Mesmo quando tudo parece estar contra você. Pense em como a natureza nos ensina sobre o silêncio. As árvores mais fortes crescem sem fazer barulho, e suas raízes se aprofundam onde ninguém vê. Assim também é o seu crescimento espiritual. Ele acontece em silêncio, mas os frutos, no momento certo, serão impossíveis de ignorar. Esse poder silencioso incomoda quem vive de aparências. Ele revela a fragilidade de quem depende de validação constante. Quando você entende que não precisa provar nada para ninguém, alcança uma liberdade que ninguém pode tirar de você. E essa liberdade te leva ao próximo ponto. Entender que a verdade sempre fala por si mesma. Mesmo quando você escolhe não se defender, a verdade tem um poder que nenhuma mentira pode destruir. Mesmo quando inventam histórias sobre você, a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona. Deus é especialista em exaltar os escolhidos no momento certo, mostrando para todos aquilo que antes era oculto. Quando você confia nesse processo, percebe que não precisa correr atrás de explicações. Cada palavra de calúnia se torna irrelevante diante da força dos seus resultados e da sua evolução. A vida, com o tempo, revela quem realmente está falando a verdade. A fé te ensina que não é sua função corrigir cada narrativa falsa. O seu papel é permanecer firme no propósito maior e continuar crescendo. Enquanto você se dedica ao que realmente importa, Deus se encarrega de limpar o caminho e de expor aquilo que precisa ser revelado.
Você já notou como as mentiras se desgastam sozinhas? É como se fossem castelos de areia, desmoronando com a primeira onda da verdade. É por isso que os escolhidos não se desesperam. Eles sabem que o tempo e a espiritualidade trabalham ao seu favor. E quando a verdade aparece, ela transforma o ambiente. Mas também pode fazer com que aqueles que vivem de máscara se sintam desconfortáveis. É aí que você se torna um espelho para os outros. Você se torna um espelho quando sua luz e autenticidade revelam a verdadeira face das pessoas ao seu redor. Muitas vezes, não é sobre o que você faz, mas sobre o que você desperta nos outros. Sua presença força alguns a confrontarem suas próprias sombras, e isso pode causar incômodo. Quando alguém projeta crítica sobre você, muitas vezes está apenas reagindo ao que vê em si mesmo. Você desperta verdades que eles prefeririam não enfrentar. Isso não significa que você precise mudar quem é. Ao contrário, significa que está vivendo de forma alinhada ao seu propósito maior. A espiritualidade te ensina que ser um espelho é uma responsabilidade. Nem todos estão prontos para lidar com a clareza que você traz. Mas essa é a sua missão. Continuar sendo verdadeiro, mesmo quando isso provoca desconforto nos outros. Você já percebeu como pessoas falsas se afastam naturalmente quando você começa a se fortalecer? É porque sua luz expõe as sombras delas. Isso não é algo negativo. É um filtro divino que mantém ao seu lado apenas aqueles que estão alinhados à sua jornada. E é justamente essa força de ser quem você é, mesmo na solidão, que te prepara para o próximo estágio, caminhar pelo fogo e voltar ainda mais forte. A solidão é um dos processos mais poderosos de transformação espiritual. Quando ninguém está olhando, Deus está trabalhando em áreas da sua vida que você nem imagina. É no silêncio das noites difíceis, quando as lágrimas caem em oração, que a verdadeira força nasce. A solidão não é um castigo, é uma preparação para o propósito maior que está vindo. Olhe para a história de Jesus, que se retirava para lugares isolados para orar. A solidão é o ambiente onde a fé se fortalece, onde a resiliência emocional é construída. Ela nos ensina a ouvir a voz de Deus e a confiar totalmente nele, sem distrações do mundo. Enquanto muitos fogem de ficar sozinhos, os escolhidos entendem que é nesse momento que a transformação mais profunda acontece. A dor da solidão é, na verdade, o fogo que purifica e molda. É quando você se sente mais esquecido que Deus está mais perto, ajustando o seu coração para a missão que virá. Cada desafio enfrentado sozinho é uma prova do quanto você é capaz de vencer, mesmo quando ninguém aposta em você. Se você já se sentiu invisível, entenda, essa invisibilidade é o seu escudo, pois protege seus sonhos até que eles estejam prontos para serem revelados. Não tenha medo de atravessar o deserto, pois é nele que você aprende quem realmente é. A introspecção que surge desses momentos é um presente divino para o seu autoconhecimento. E é justamente quando você sai do fogo, fortalecido e renovado, que o mundo finalmente percebe o seu brilho. E é nesse ponto que surge o verdadeiro impacto. O momento em que você se torna a reviravolta que eles nunca esperaram. Quando todos pensavam que você estava acabado, foi exatamente aí que Deus começou a escrever a virada da sua história. A reviravolta dos escolhidos é tão intensa que os mesmos que duvidaram não têm palavras para explicar sua vitória. Eles não veem os bastidores da sua luta, mas sentem o impacto do seu crescimento espiritual. Os inimigos planejaram sua queda, mas esqueceram que nada pode parar quem está alinhado com um propósito maior. A cada tentativa de te ferir, você se fortaleceu em silêncio. E agora, sua transformação é tão evidente que até os que te subestimaram são obrigados a reconhecer o quanto você evoluiu. A reviravolta não acontece de forma explosiva, mas de forma silenciosa, como uma semente que brota no momento certo. Você floresceu enquanto eles estavam ocupados lançando pedras. Esse é o poder da resiliência emocional e da fé, que não dependem da aprovação de ninguém. A vida tem um jeito curioso de colocar as peças no lugar. Aquelas pessoas que te desprezaram agora observam em silêncio, sem entender como você conseguiu chegar tão longe. A resposta está em cada noite de oração, em cada momento de introspecção
e autoconhecimento. Você não precisou provar nada, apenas se manteve firme. Agora é hora de entender que tudo isso faz parte do jogo perfeito, que você sempre soube jogar, mesmo que eles não percebessem. Desde o início, cada passo seu fez parte de uma estratégia maior. Talvez você não tenha percebido, mas cada dificuldade enfrentada, cada silêncio e cada vitória silenciosa te trouxeram até aqui. Você não apenas sobreviveu, você jogou perfeitamente, com sabedoria e intuição fortalecida. Eles tentaram te parar, subestimaram sua força e até inventaram histórias para te desanimar. Mas sem saber, estavam apenas contribuindo para que você se tornasse ainda mais resiliente. Cada golpe foi uma lição, e cada lição te tornou mais preparado para os desafios da vida. Você sempre esteve à frente, porque nunca se deixou guiar pelo ego. Sua visão estava focada no propósito maior, enquanto muitos estavam ocupados com batalhas pequenas. Esse é o verdadeiro segredo dos escolhidos: saber quando agir, quando esperar e quando deixar Deus conduzir. Pense nas vezes em que você sentiu vontade de desistir. Essas foram as provas que moldaram o seu caráter e mostraram que sua fé é inquebrável. Você não apenas resistiu, você se superou, mesmo quando o mundo apostava contra você. E agora, chegou o momento de usar todo esse aprendizado para inspirar outros, porque sua história não é apenas sobre você, mas sobre mostrar ao mundo que a superação de desafios é possível para quem não desiste da sua jornada espiritual. Muitas vezes, as portas que se fecham na sua vida são vistas como derrotas, mas na verdade são proteções divinas. Quando algo não dá certo, é porque não fazia parte do propósito maior que Deus reservou para você. Cada porta fechada é um convite para olhar na direção certa, onde a sua verdadeira vitória espera. É nesses momentos que você descobre a força que habita dentro de você. Os escolhidos entendem que nem tudo o que parece perda é realmente perda. Às vezes, é Deus te desviando de algo que te faria mal, mesmo que naquele instante você não entenda. Essa sabedoria só vem com o crescimento espiritual e com a capacidade de enxergar além do que os olhos podem ver. Pense em quantas vezes algo que você achou ser uma frustração acabou abrindo caminho para algo melhor. Isso não é coincidência, é alinhamento divino. A espiritualidade nos ensina que tudo coopera para o bem daqueles que confiam e permanecem firmes na fé, mesmo nas horas de incerteza. Cada porta que se fecha é também um teste de resiliência emocional. Você pode se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Mas a pergunta correta é: o que Deus está me ensinando com isso? Essa mudança de perspectiva transforma cada decepção em um degrau para a superação de desafios. E quando você menos espera, outra porta se abre, maior e mais alinhada ao seu destino. E nesse momento, você entende que nada foi em vão. Existe um poder oculto na espera silenciosa, um poder que poucos entendem. Em um mundo que exige pressa e resultados imediatos, quem sabe esperar com fé e propósito maior se torna imbatível. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparo, de alinhamento com a espiritualidade e de fortalecimento interno. É durante a espera que Deus molda o seu coração para receber o que você tanto deseja. Os escolhidos entendem que o crescimento espiritual exige paciência e perseverança. Cada minuto em que você permanece firme, mesmo quando não vê resultados, é uma prova de resiliência emocional. A espera te ensina a confiar mais no processo do que nos resultados imediatos, porque você sabe que tudo acontece no tempo certo. Você já percebeu como as melhores coisas da vida não acontecem de repente? Assim como uma árvore leva tempo para criar raízes profundas antes de florescer, a sua transformação também precisa de um tempo de maturação. É nesse tempo que você aprende a ouvir a voz de Deus, a seguir a intuição fortalecida e a deixar de lado a ansiedade. A espera silenciosa também revela quem está ao seu lado de verdade. É nos períodos de aparente pausa que se vê quem te apoia e quem só está presente quando tudo vai bem. Essa clareza é parte do autoconhecimento que te prepara para as próximas vitórias. E quando o tempo da espera termina, o impacto da sua conquista
é tão forte que não há como ignorar. É a prova viva de que a fé e a paciência sempre trazem frutos abundantes. Cada palavra dita aqui foi para te lembrar de quem você é e do poder que carrega dentro de si. A sua vida é um testemunho vivo de transformação, fé e resiliência emocional. E o mais bonito é que essa história ainda está apenas começando. Agora, eu quero saber de você, qual parte dessa mensagem falou mais forte ao seu coração? Compartilhe nos comentários, porque cada experiência compartilhada fortalece a nossa comunidade de escolhidos. Quando você abre o coração, inspira outros a acreditarem no próprio crescimento espiritual. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada ao nosso lado. Ative as notificações para receber novos vídeos que vão te ajudar a se fortalecer espiritualmente e a vencer cada batalha espiritual que cruzar seu caminho. Deixe também o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E se este conteúdo te tocou, clique no botão valeu abaixo do vídeo. Essa contribuição nos ajuda a manter o canal, trazer conteúdos mais profundos e alcançar mais pessoas que precisam dessa inspiração. Juntos, podemos levar essa energia para muito mais gente. A sua história ainda tem capítulos incríveis a serem escritos. Está pronto para continuar essa jornada de autoconhecimento e despertar espiritual?